Oi, meus filhos, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de Química, onde hoje vamos ver um pouco sobre a rapidez das reações químicas ou cinética química, certo? Cinética química ela é uma área do estudo da química que vai nos ajudar a investigar como é que ocorre a velocidade das reações químicas e o mecanismo pelas quais elas vão se processar. Sabemos que no nosso cotidiano as reações químicas elas podem ocorrer ou de forma mais rápida, de forma mais lenta ou de forma mais moderada. Alguns exemplos dessas reações, seguindo essa classificação que eu disse para vocês, é a seguinte: a reação de combustão, que é uma reação que acontece de forma mais rápida, certo? A reação da decomposição de alguns alimentos, que é uma reação que acontece de forma mais moderada, e a reação da oxidação, tanto do petróleo como do ferro, que é uma reação que ela ocorre de forma mais lenta. Então, com isso, a gente pode definir que as reações químicas, elas são um conjunto de fenômenos nos quais duas ou mais substâncias reagem entre si, formando diversos compostos, certo? Então, a cinética, ela vai nos ajudar a entender como é a velocidade dessas reações químicas, como também os fatores que vão influenciar a velocidade dessas reações. Podemos dizer que com isso, com o estudo da cinética química, vamos conseguir, certo? Influenciar a velocidade que algumas reações químicas acontecem, como por exemplo, ou tornando ela mais rápida, ou tornando ela mais lenta, dependendo do que queremos, certo? Dessa reação, do que queremos obter do estudo dessas reações. Vejam só, a rapidez de uma reação química ou a velocidade de uma reação química, ela é expressa, certo, pela variação de alguma grandeza que está relacionada com a quantidade do reagente ou produto. Essa variação de grandeza, ela pode ser do tipo de concentração, quantidade de matéria, pressão, massa ou volume por unidade de tempo. Simplificando, velocidade média da reação é igual à variação da quantidade de uma substância, que pode ser em mol por litro, em mol, em atm, em volume ou em massa, dividindo o intervalo de tempo ou variação do tempo, certo? Simplificando mais ainda, essa fórmula ela fica da seguinte forma: Vm, que significa ser velocidade da reação, igual ΔA. E ΔA é a variação da quantidade de substâncias. Lembrando que a quantidade dessa substância pode ser em concentração mol por litro, em quantidade de matérias, que é o número de mols, em pressão, que pode ser em atm, em volume, que pode ser em ml, certo? Ou em litros, dividindo o intervalo de tempo, que o intervalo de tempo pode ser expresso em horas, minutos e segundos, certo? Lembrando que a variação do tempo ela é calculada da seguinte forma: a variação final menos a variação do tempo inicial, certo? Desculpe, vou reformular aí. A variação do tempo, ela pode ser calculada da seguinte forma: ΔT vai ser igual a variação do tempo final menos a variação do tempo inicial. Então, conseguimos aí achar a variação do tempo de uma reação química, certo? Lembrando que essa grandeza, a variação dessa grandeza, ela pode ser tanto em concentração, tanto em quantidade de matéria, tanto em pressão, como em volume e também em massa.
Vejam só, isso vai depender muito da reação química que está sendo estudada, certo? Então, vocês não podem esquecer que podem ser estudadas dentre concentração, quantidade de matéria, pressão, volume e massa, como também as unidades que elas vão ser expressas. Em concentração é mol por litro, certo? Em quantidade de matéria vai ser em mol. Em pressão, em atm. Volume, em mililitros ou em litros, certo? É mais comum ver. A unidade da variação de tempo pode ser em minutos, segundos ou em horas, certo? Dependendo de como está sendo o dado que aquela reação termoquímica, o dado do tempo, da variação do tempo, que aquela reação termoquímica está nos fornecendo, certo? Então, com isso, a gente pode ver que podemos calcular qual é a velocidade de uma reação, tanto pelo decréscimo das massas ou das concentrações dos reagentes, como também pelo aumento das massas ou das concentrações dos produtos. A escolha do método que vamos utilizar para calcular a velocidade de uma reação vai depender muito, certo, da reação química que está sendo estudada. Por isso que eu disse a vocês, isso vai depender muito da reação química que está sendo estudada, porque a gente pode estudar ela através da concentração, através da quantidade de matéria, através da pressão, através do volume ou através ainda da massa. Mas em todas as reações químicas, o princípio consiste em medir a variação dessa quantidade de substância ou de uma quantidade de uma dessas substâncias que está sendo consumida ou formadas, divididas pelo intervalo de tempo. Em todas elas, esse princípio vai ser o mesmo. O que vai influenciar é a grandeza, o que vai mudar é a grandeza ou a unidade. Por quê? Dependendo da grandeza, a unidade vai ser expressa em forma diferente. Se estudarmos a concentração, então a unidade ela vai ser expressa ou em mol, mol por litro por segundo, mol por litro por minuto ou mol por litro por hora, certo? Então vai depender muito qual vai ser a reação química que está sendo estudada. Na próxima aula, vamos aprender a calcular a velocidade de uma reação química, certo? Então, obrigado e até a próxima.